filhos brincando juntos, não é? Ver os filhos se abraçando, assim é o nosso Pai Celestial também. Muito bem. Irmãos, prazer em estar com vocês. Pode se assentar. Prazer em estar com os irmãos. Quero repartir com os irmãos uma palavra do Senhor. Antes mesmo aqui da palavra, também, eu sei que o pastor já apresentou, mas estou aqui acompanhado da minha esposa querida, a Magda. E você está olhando o que eu vou fazer, né? Não vou te chamar. E nós completamos no ano passado 35 anos de casados, né? E somos apaixonados um pelo outro. Foi muito bom o que Deus fez na minha vida através dessa mulher. Muita coisa que eu ensino hoje das Escrituras, na verdade, aprendi com ela. A gente reparte muito palavras de Deus. Eu me lembro uma vez, eu fui preparar um estudo, e era um estudo sobre vida financeira e organização pessoal. E eu busquei no meu computador, sou bem organizado com meus estudos aqui, a busca é uma coisa muito rápida. E eu busquei através de algumas palavras-chave e cheguei num estudo, e eu comecei a ler aquele estudo, eu olhando assim, eu falei, gente, isso aqui é bom demais, mas eu não lembro de ter ensinado isso. E peguei, quando eu chego no final, estava lá o nomezinho dela, Magda. Por alguma razão, nossos arquivos estavam juntos, né? E eu falei, tá aqui, vou pregar em cima do esboço dela. Então, nós temos aprendido muito, e uma das práticas que nós temos, tanto eu quanto ela, quanto nossos filhos também, meu filho mais novo que mora conosco, o Eduardo, nós temos a prática de meditar na palavra de Deus. E todas as manhãs é muito bom quando a gente separa um tempo, um espaço só para ler as Escrituras. E eu queria recomendar isso a você, que todos os dias você leia as Escrituras Sagradas. Mais do que você falar assim, eu quero ler a Bíblia inteira, mais do que isso, eu prefiro pouca coisa bem feita do que muita mal feita. Não que ler a Bíblia inteira seja uma coisa muito mal feita, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é, se você pegar um texto bíblico e estudá-lo, esmiuçá-lo, ler bastante, quase que decorá-lo, ele vai fazer muito mais efeito para você. Melhor do que você simplesmente pegar um versículo e decorar um texto para que um dia ele te sirva como uma caixinha de promessas, eu te recomendo o seguinte, abra os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os evangelhos. De preferência, inclusive, leia um dos evangelhos. Pega um evangelho como, por exemplo, o evangelho de Lucas. Leia, termine, leia de novo, termina, leia de novo, termina, leia de novo. Sem se preocupar em ler grandes porções, leia uma porção diversas vezes, só que com um detalhe, entre no texto. Use o dom que Deus te deu na infância, que era o dom da imaginação. Você deve se lembrar desse dom, né? Porque nós adultos perdemos esse dom. Nota uma criança, você tem um menino, por exemplo, ele pega um toco ou uma lata e aquilo para ele vira um carrinho, mas o carrinho daqui a pouco vira um avião, né? A imaginação vai longe. Então Deus deu esse dom para nós na imaginação e na nossa adultidade costumamos desprezar esse dom. Mas esse dom é muito importante, recupere-o em você. Dessa maneira você vai andar lá pelas ruas poeirentas, por onde Jesus andou. Se torne um dos discípulos ali. Eu tenho desafiado a nossa igreja a entrar dentro das páginas do Novo Testamento e se tornar um discípulo. Quando fala que Jesus vai ensinar, você sentou ali, está ouvindo o ensino dele. Quando ele vai fazer um milagre, você está acompanhando Jesus, vendo aquele milagre. Eu costumo recomendar para o pessoal que é mais visual, então vai lá, assiste a série The Chosen, por exemplo. Você tem uma ideia, pelo menos uma ideia do ambiente onde tudo aquilo acontece. Gente, ali é cinema, tem personagens ali que não tem na Bíblia, tem situações que não tem, mas é cinema, eles precisam preencher algumas coisas com a criatividade do seu editor. Mas seria interessante você pegar essa imagem, entrar nas Escrituras, ler as Escrituras com o coração. Porque muitas pessoas hoje em dia têm lido menos as Escrituras. Pode notar, a maioria de nós temos mais Bíblias hoje do que antigamente. Nós temos muitas outras traduções. Alguns de vocês têm aplicativos no celular
que tem muitas traduções da Bíblia, mas é provável que dos últimos 50 anos nós somos a geração que menos lê a Bíblia. Porque a gente não lê muito, simplesmente tem. Lê no culto, na sua maioria quando ainda aparece no telão. Então nós precisamos desenvolver esse hábito de ler as Escrituras. Quando a Bíblia vai falar da igreja de Jesus, a primeira vez em que mostra a vida da igreja, não quando Jesus disse que ia gerar a sua igreja, mas a primeira vez que a igreja é igreja de fato, é o povo reunido, igreja. Atos capítulo 2, não vou ler esse texto, no versículo 42, que mostra a vida da igreja, primeira frase: e perseveravam no ensino dos apóstolos. Primeira coisa, eles perseveravam na palavra de Deus. Primeira coisa, se fundamentavam na palavra de Deus. E detalhe, eles não tinham Bíblias como nós temos hoje. Bíblia vem depois dos anos da imprensa, vem lá de Gutenberg e tudo mais. Foi necessária a reforma de Lutero para o povo ter a Bíblia nas mãos. Foi necessário muita coisa. E hoje nós temos aí o mundo digital na nossa mão e não aproveitamos esse momento. Então fica aqui o meu desafio para esta igreja, ser uma igreja como o nome dela mesmo fala, uma comunidade bíblica. Bíblica, ou seja, apaixonada pelas Escrituras Sagradas. Não somente seus pastores, não somente ler a Bíblia quando vai trazendo um sermão ou vai compartilhar algo com os irmãos, mas uma leitura diária das Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza, isso vai fazer uma grande diferença. Amém, queridos? Por falar em Bíblia Sagrada, eu quero ler alguns textos da Bíblia Sagrada. São textos longos, eu peço que você acompanhe comigo. Se você tiver a sua Bíblia, eu vou ler tanto em João, no capítulo 1, como também em Lucas, no capítulo 4, e depois emendando no capítulo 5. Então eu começo com João, capítulo 1, versículo 35 em diante. João, capítulo 1, versículo 35 até o versículo 42. O texto diz assim: no dia seguinte, João, e aqui se refere a João Batista, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos, ou seja, 2 discípulos de João Batista. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Eles foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele, para Simão, e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Continua a leitura. Em Lucas capítulo 4, agora Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 31. Nós vamos emendar até o capítulo 5 no versículo 11. Uma leitura um pouco longa. Vamos prestar atenção e entrar dentro do texto.
Lucas 4:31 diz assim: então ele desceu a Cafarnaum, ele é Jesus, desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Capítulo seguinte, versículo 1, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou seja, o mar da Galileia, é o mesmo nome, mesmo lugar. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.
Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Nós já aplaudimos por tanta coisa agora aqui, mas vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Maravilha. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Senhor. A história começa com 2 discípulos ouvindo João Batista. João Batista avista Jesus e diz assim: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 desses discípulos seguiram. Um deles é dado o nome, André. O outro, a maioria dos intérpretes coloca este outro como sendo João, autor do Evangelho de João. O mais novo entre os 12, quando Jesus chamou os 12. João era irmão de Tiago, André, irmão de Pedro. O que eles estavam fazendo lá na Judéia? Para você ter uma ideia das localizações, é como se naquele tempo chamava-se província. É como nós entendemos hoje os estados, por exemplo, Bahia, Minas, São Paulo. Assim era a Galileia, Samaria e aqui embaixo a Judéia. Eles estavam lá na Judéia. João Batista batizava mais ou menos uns 5 a 6 quilômetros de distância já do Mar Vermelho. Muito próximo, talvez, mais próximo dali seria talvez Jericó, alguma coisa parecida. João Batista batizando naquele lugar. O que fazia Pedro com seu irmão André lá embaixo, sendo que eles eram da Galileia? Provavelmente por causa de Jerusalém e as cidades ali do sul da Judéia, eram lugares com um comércio muito maior. Não somente o comércio da pesca, mas todo tipo de comércio. Como eles eram pescadores, deveriam ter ido para lá. E Pedro, você nota que Pedro não está na cena. Quem está na cena é André. André havia se tornado discípulo de João Batista. Ele, acompanhado com outro discípulo que nós imaginamos aqui ser João. Eles estão acompanhando João Batista, enquanto Pedro deve ter ido pela cidade para comprar as coisas que talvez um pescador precise, cordas novas, óleos para passar na embarcação, fazer o seu comércio, enquanto o seu irmão estava envolvido lá com essas questões, vamos dizer assim, religiosas. Pedro não estava envolvido com isso. Mas André ouve falar do próprio João Batista que Jesus seria este Cordeiro de Deus. Impressionado de que o próprio João Batista recomendara Jesus, foram seguindo a Jesus. E é interessante que a história conta como se eles estivessem seguindo Jesus, e Jesus nota que tem 2 ali seguindo ele. Talvez diminuiu o passo ou algo parecido, finalmente vira para eles perguntando o que eles querem. E talvez pegos de surpresa, sem entender o que falar diante de um mestre, o senhor está pousando onde? O senhor está hospedado onde? E Jesus falou: vem comigo, vamos junto. Chegaram lá nesta casa onde Jesus se hospedara e passaram um tempo com ele. Um tempo curto com Jesus foi tão impressionante na vida do André, que quando ele encontra Simão Pedro, que ainda não era Simão Pedro, seu nome era apenas Simão. Quando ele encontra Simão, ou Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, ou filho de João, Jonas e João é a mesma palavra. Então, quando ele encontra Simão, a frase dele é muito forte. Ele diz: Simão, encontramos o Messias. Gente, essa palavra é muito forte. Porque o povo de Israel, eles estavam agora sendo explorados por Roma. E a ideia do Messias era a ideia de algum outro que iria surgir, assim como Moisés, que libertou o povo do Egito e tirou o povo da escravidão. O povo agora estava aguardando um homem, um grande líder, um guerreiro talvez como Davi. Inclusive o Messias seria da descendência de Davi. E que esse iria libertar Israel da opressão e tirá-la debaixo da opressão de Roma. Dizer que Jesus era o Messias era uma palavra que muitos profetas vinham dizendo que surgiria o Messias, e
E ouvir uma palavra como essa é uma coisa muito forte. André então resolve apresentar Pedro a Jesus. E quando Pedro é levado até Jesus, é interessante que o texto diz assim: Jesus olhou para ele. É muito provável que quando Pedro teve esse primeiro encontro com Jesus, Jesus fitou o olhar nele. Nesse momento aqui, tentando pensar do lado de Pedro, talvez aquele calafrio na espinha. Quem é esse? E Jesus, fixo nele, diz: você vai ser chamado agora de Pedro. Eu não vou mais te chamar de Simão Bajonas. Eu vou te dar um nome novo. Pedro. Rocha. Algo firme. Aquele impacto dessa palavra de Jesus em Pedro deve ter ficado na mente de Pedro muito tempo. A cena passa. Provavelmente eles voltaram para Galileia, Pedro levando os pertences no qual ele foi comprar. André e João, talvez ali com o coração abrasado, dizendo: encontramos um homem que nós entendemos que ele é o Messias. Foi João Batista quem indicou ele. E então estão lá na Galileia, de volta ao trabalho. Estão pescando, de volta ao trabalho, novamente experimentando a rotina do dia a dia. E algum tempo depois, este homem passa por lá. Um tal de Jesus, que era lá de Nazaré, vai dar uma palavra na sinagoga de Cafarnaum. Interessante que agora era um sábado qualquer. Parecia ser a mesma rotina de todos os sábados. Ninguém trabalha, os homens se dirigem para a sinagoga, muitas mulheres preparam em casa um almoço, algo para recepção. Aquele dia só se faz isso. E na sinagoga tudo era repetido como sempre. Tinha a rotina do culto na sinagoga, que era um culto bem ritualístico. O dirigente assume ali, começa a fazer as leituras dos textos bíblicos, textos dos profetas, textos dos salmos. Muitas repetições eram feitas pelo público, pelo povo. Lembrando aquilo que alguns de vocês já frequentaram, quando frequentaram uma missa católica, ela é muito parecida nesse sentido, como eram as reuniões nas sinagogas, com frases e repetições. É dado então a palavra a um mestre, a um rabino. Um rabino que estavam falando dele naquela região. Algumas pessoas disseram que viram algumas curas que ele fez. Curiosos como eram, curiosidade por todo lado. A sinagoga estava cheia naquele dia. Porque as pessoas já tinham ouvido falar, estavam começando a ouvir desta fama, deste Jesus de Nazaré, que já vinha realizando alguns milagres. Pedro está lá, nessa reunião. E ele vê Jesus começando a pregar. Jesus falava diferente de qualquer outra pessoa. Era interessante como até as pessoas que ouviam Jesus, várias vezes nas Escrituras você vai ver isso. As pessoas diziam assim: ele fala como quem tem autoridade. Não era como os rabinos da época que ficavam falando, não, porque rabino fulano de tal disse tal coisa. Não, ele falava de si. E mais, ele usava uma linguagem que o povo entendia. Pode notar como Jesus tinha uma linguagem que as pessoas entendiam. Ele mostrava o reino de Deus penetrando no dia a dia das pessoas. Tinham pescadores, ele falava de pesca, de redes e coisa parecida. Tinham agricultores, ele falava de semeador que saiu a semear, de plantio, de trigo, de joio.
Tinham ali as mulheres que também assistiam, e ele contava coisas do mundo das mulheres, contando, por exemplo, uma parábola de uma mulher que perdeu uma moeda. Aquela moeda era muito importante, porque fazia parte do seu colar, daquela que ela recebia como símbolo de seu pai, quando ela foi, porque as mulheres eram adquiridas, não é? O noivo comprava, pagava-se algo para se ter aquela mulher, e o pai pegava parte daquelas moedas, fazia um colar para ela, era um símbolo do seu valor, um símbolo da sua família. E uma mulher perdeu uma daquelas moedas e varre a casa inteira até encontrar uma daquelas moedas, porque ficaria aquele buraco naquele colar dela, mas ela encontra, conta para as amigas. Jesus entrava nessas histórias do povo. Ensinava de uma maneira também em que, quando ele lia as escrituras, as pessoas percebiam que ele conhecia algo mais do que os outros. Mas de repente, quase que num silêncio de um sermão que ele está pregando na sinagoga, e a sinagoga em silêncio, atenta, presa no que ele ensinava, um grito rasga o ar. E não era um grito qualquer. Era daquele tipo que gerava medo. Era um grito de horror e terror. Numa voz provavelmente diferente do homem, brotou aquela voz forte dizendo: "Ah! Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Aquele silêncio no ar, aquele peso, certamente as pessoas ao redor todas se afastaram. Jesus não debate, Jesus não discute, Jesus não entra no espetáculo. Curto, firme, direto, ele fala: "Cale-se, saia dele." E imediatamente, o homem é lançado ao chão, os demônios saem. Talvez o homem nesse momento olhe para os lados, o que foi que aconteceu, não tendo a mínima ideia do que se passou. Jesus silenciou o mal com uma frase apenas. Chegou o fim da reunião. Certamente ali o povo já ficou em pé para ver aquela situação toda. Termina a reunião. Fim da reunião do sábado. Certamente o povo foi ao redor de Jesus. Eu imagino como deve ter ficado ali o povo. Em Lucas 4:36, se você carrega aí a sua Bíblia, o texto diz assim: que todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem." Na sinagoga, muita gente ali ao redor de Jesus. Certamente pessoas querendo ver quem ele era, outros já ouviram falar, alguns líderes talvez confusos: quem é esse homem? Que autoridade é essa? Mas Pedro estava lá. E talvez no momento ali, na multidão, querendo chegar junto de Jesus, cumprimentar, naquela base do "lembra de mim?" Algumas semanas aí atrás, não sabia se talvez um mês atrás ou 3 semanas atrás, lá na Judéia, meu irmão me apresentou a você e tal. Talvez tenha acontecido algo assim. Não que Pedro tenha dito isso, mas ele pensando. Eu acredito que logo trocou algum olhar com Jesus e Jesus já... Opa! Ele percebeu, ele me reconheceu. E Pedro, meio sem graça, faz um convite para Jesus, talvez esperando um não. Era uma questão de gentileza. Jesus, quer comer lá em casa? Veja bem, é mais provável que ele esperasse Jesus dizer: "Não, vou almoçar na casa do chefe da sinagoga, ou vou almoçar na casa de alguns fariseus que estão aqui, de alguns escribas", não é? Afinal de contas, era um nomão agora que estava ali diante dele, né? E Jesus fala: "Vamos."
Pedro leva agora Jesus para a casa dele. Detalhe, ele não avisou a mulher. E as mulheres perceberam muito bem o ambiente que deve ter criado depois disso. Simplesmente, Pedro chega com Jesus na casa dele. Querida, trouxe visita para almoçar aqui. E a mulher sai e olha, é o tal Jesus de Nazaré, o Nazareno, o homem que está todo mundo falando dele, que lotou lá a sinagoga, aqui na minha casa. Casa de pescador, gente. Casa pequena, apertada. Comida simples. E talvez assim ela com Jesus, claro, Senhor, muito bem-vindo. Ela olha para Pedro, depois a gente conversa. Pior ainda, a mãe dela. Pedro não era de Cafarnaum. Pedro era de Betânia, ou Betsaida. Pedro era de Betsaida. Ou Betesda, como quiser. Ele não morava em Cafarnaum, ele não nasceu em Cafarnaum. Se estava morando lá agora, provavelmente ali era a casa da sogra. Talvez alguma situação, quem sabe ficou viúva, porque não é citado o marido dela. A filha então foi cuidar da mãe. E Pedro vai morar lá, até porque era melhor para ele era pescador. Cafarnaum ficava ali, na beira do lago. É como Betsaida também, né? Ficava na beira do lago, numa outra redondeza ali do lago muito grande, é um mar, como é chamado. E então, morando ali na casa da sogra, e a sogra talvez fosse a mulher mais experiente e tudo mais, estava doente naquele dia. Então, como é que eu vou agora preparar comida? Minha mãe doente. Alguém ali falou isso com Jesus. Jesus vai até a mulher, chega nela, simplesmente se abaixa, dá uma palavra de ordem, e aquela febre vai embora na hora. A mulher fica boa na hora, e se levanta e vão preparar comida, com a maior alegria. Entenda, isso foi um carinho de Jesus para o coração da esposa do Pedro. Aquela mulher que talvez estivesse tensa, agora já não estava mais. Algo entrou para dentro da casa do Pedro. Jesus almoça ali com eles e começam a escutar barulho na rua, barulho na porta de casa, conversaiada. Pedro sai para ver, tem um povo chegando e aglomerado. O povo fica sabendo que Jesus está ali. A fama dele já tinha corrido a região. Agora era braços carregando doentes, mães trazendo crianças, homens apoiando seus amigos. Alguns olhos aflitos, outros curiosos. Gente trazendo enfermos para serem curados, pessoas possessas pelos demônios para que fossem libertas. Era assim aquele clima de esperança misturado com desespero. O que eu quero lhes mostrar é que aqui Jesus já está, de alguma forma, discipulando Pedro, mostrando para Pedro, porque agora o seguir Jesus, o discipulado de Jesus, entrou agora para dentro da casa do Pedro. A casa do Pedro agora começa a ser referência para o próprio ministério de Jesus, vira ponto de concentração. Pedro percebe que agora as suas rotinas, seus horários, está tudo começando a mudar na vida dele. Jesus entrou na casa do Pedro, entrou no casamento do Pedro, tocou até na sogra do Pedro, comeu na casa do Pedro, e depois começa a realizar milagres ali, na casa do Pedro. Acontece que Jesus dá atenção para as pessoas. Os milagres começam a ocorrer ali na rua mesmo, ou quem sabe no portão da casa, ou num pequeno quintal talvez da casa. As coisas começam a acontecer ali.
Final de tarde. Certamente Jesus estava cansado. Pedro também, sua esposa também. O povo talvez já tinha terminado aquela multidão que veio e ido embora. Era hora de uma refeição e cama. Os lampiões acesos, aquele bate-papo ao redor da mesa. Eu queria ser uma mosquinha para ouvir o que é que Jesus conversava ali com eles. E finalmente, hora de dormir. Nesses lugares se deita cedo, também porque se acorda muito cedo. Entre 6 às 7 horas já é horário de comer algo e 7 horas em diante é horário de deitar-se. Naquele lugar, as pessoas vão apagando ali os lampiões, se recolhendo. Quando deu madrugada, Jesus, sem fazer barulho, se levanta. Para não incomodar ninguém da casa, sem barulho algum, ele sai e vai para um lugar onde não tem ninguém. Por isso que a Bíblia usa o termo lugar deserto. Não pense quando lugar deserto, você está pensando em areia, lugar assim, sabe, duna, nada disso. Lugar sem pessoas por perto, fora do vilarejo. Jesus sai para esse lugar para orar. É interessante, foi um dia estressante, foi um dia que ele ministrou palavra, foi um dia que ele expulsou o demônio, foi um dia que ele curou o enfermo e depois uma multidão de enfermos. E isso cansa, esgota. Estou aqui diante dos seus pastores, eles sabem muito bem, como assim outros irmãos também, mesmo do Ministério de Música, vocês sabem disso. Quando a gente está debaixo de uma ministração, é uma delícia, mas depois que passa, vem um cansaço enorme. Porque, nota, uma mulher tocou em Jesus e dele saiu o poder. Nota, o poder de Deus passa no nosso corpo. A gente sente, mas o corpo nosso não aguenta, a gente se esgota. Minha esposa costuma dizer, eu trabalho 6 por 1, né? O único dia de folga meu é a segunda-feira. É meu dia de folga, o único dia. Todos os outros dias eu tenho trabalho. E minha esposa fala que ela fica viúva toda segunda-feira. Porque de domingo para segunda eu não durmo e acordo, eu morro e ressuscito. Tal é o cansaço. Né? Lá na nossa comunidade nós temos 3 cultos nos domingos, né? Agora mesmo está acontecendo culto lá que eu estou pregando aqui, senão eu estaria pregando lá. Já foram 2 hoje pela manhã. Maravilhoso, que culto gostoso. Mas o cansaço bate. Jesus era gente como a gente. Também se cansava. Mas note, cansado ou não, ele se levanta de madrugada e vai orar. Meu irmão, minha irmã, se Jesus, sendo Jesus, sentia necessidade de se afastar de tudo para orar, você não acha que eu e você também precisamos disso? Ou você acha que a gente é melhor do que Jesus? A comunhão com o Pai que ele tinha e sentia a necessidade de dedicar tempo de oração, não é importante também? É por isso que eu recomendo a vocês, todos os dias pela manhã, recarregue as suas baterias com um tempo de oração e de estudo da palavra. Talvez você diga o seguinte: Anésio, mas eu não tenho tempo, eu levanto muito cedo. Levanta mais cedo, aí você vai ter tempo. Mas como é que eu vou levantar mais cedo? Aí eu não vou dormir. Não, é só você dormir mais cedo. Ah, mas eu não consigo. Ah, deixa acabar a energia para ver se você não consegue. Vamos imaginar um blackout. Acabou a energia de tal modo que nem internet você tem. Acabou, nem 5G, 4G, não pega nada. Aí você vai dormir. Então, se você desligar celular, televisão, computador, ou seja o que for, eu tenho certeza que o soninho vem. É só a gente se preparar um pouquinho mais. Mas assim, quando você deita cedo, você consegue acordar com mais disposição. E naquele momento, um tempo de estudo da palavra vai te fazer muito bem antes de você ir trabalhar. Mas voltando aqui ao nosso tema. Jesus então sai ali do meio. E uma das coisas que acontece é que Pedro acorda e percebe: Jesus não está. Será que ele foi embora? Barulho começa a acontecer na casa do Pedro, logo de manhã.
O dia amanhecendo e pessoas já chegando na porta da casa do Pedro. O Pedro não olha isso com maus olhos, ele olha isso com gente chegando e falou: gente, é um sucesso. Esse homem está tocando todo mundo e o cara está na minha casa. Vamos ver a hora que ele vai acordar, né? E a hora que ele chega lá e nota que Jesus já acordou e não está lá, e ele fica preocupado. Quando nós lemos essas histórias, é importante que a gente leia nos evangelhos, porque em todos os evangelhos, porque cada um narra uma coisa que o outro não narra. Uma das coisas que não narra aqui, nesse texto de Lucas, narra no texto de Marcos, é que Pedro é quem toma a palavra para falar com Jesus. E a palavra que ele chega para Jesus é assim: todos te procuram. Parece uma bronca quando ele encontra Jesus. Jesus, está todo mundo te procurando. Mas esse todos te procuram, ele queria também mostrar com outro ângulo, mais ou menos assim: mestre, você estava orando, mestre, maravilha, mas tem um monte de gente lá na minha casa agora. Um monte de gente te procurando. E outros falavam: sucesso, homem, deu certo. Você já tem uma multidão atrás de você. Essa coisa que vai crescer muito. E outros falavam: tu está arrebentando, mestre. Vamos. E Jesus fala: eu vou seguir viagem, eu vou para outro lugar. É interessante porque na cabeça do Pedro, a multidão é sucesso. Na cabeça do Pedro, o nome de Jesus sendo falado por todos é sucesso. Aplausos, milagres, é sucesso. Pedro estava confundindo algo que Jesus começa a corrigir nele. O todo mundo te procura nem sempre vem de Deus. E Jesus não estava preocupado com sucesso e com fama. Me permitam aqui o anacronismo, porque eu estou tirando uma coisa daquele tempo e colocando na linguagem do nosso tempo. Jesus está mostrando que ele não se impressiona com likes da internet. Ele não está nem aí se está todo mundo gostando ou não gostando. O que ele quer é agradar o coração do Pai. Queridos pastores, líderes, não interessa quanta gente te ouve, interessa se você está trazendo uma palavra de Deus. Queridos músicos, queridos, não interessa se todo mundo aplaude depois da música, acha maravilhosa ou não, não interessa, interessa se o seu coração naquele momento fez algo para Deus ou não foi para Deus, é isso que interessa. Então o sucesso e a fama não impressionam a Deus, no caso aqui nem a Jesus. Na verdade, o sucesso pode estragar você. Sucesso corrompe valores. Pegou uma mania na igreja evangélica, tempos atrás, de achar que o valor de uma igreja estava em algum famoso que frequentava a igreja. Estou falando como pastor. Às vezes conversa com outros pastores, daqui a pouco o cara tinha que escapar. Olha, sabe fulano de tal? Frequenta lá na minha igreja. Ou seja, parece que o valor do pastor está de acordo com o famosinho que frequenta a igreja dele. Isso é um engano. Algumas igrejas criaram até área VIP tempos atrás. Algumas ainda têm. Não falam, mas têm. E isso é um engano. Fulano de tal deu ofertas milionárias para a igreja. Daqui a pouco aparece nas notícias. As pessoas se confundem riqueza com a ação de Deus, confunde igreja grande com a ação de Deus. Gabriel sabe, a gente tem um grupo de pastores que nós andamos juntos. Eu faço questão sempre de lembrar os pastores: Deus não te chamou para fazer a igreja crescer e para ter igreja grande. Deus te chamou para pastorear o rebanho que é dele e que ele colocou aos seus cuidados. Dê atenção para esse povo, pastoreia bem esse povo, ensine a palavra de Deus a esse povo. É isso que você vai apresentar diante de Deus. Isso não significa que uma igreja grande é sucesso e a igreja que é menor não tem tanto sucesso assim. Deus não está nem aí com sucesso. Deus está aí sim, é se o coração do povo está sendo levado diante de Deus ou não. Então, queridos, Jesus dá esse ensinamento ali para Pedro,
E tomar cuidado, fica aqui um alerta, a gente tem que tomar cuidado muito com aplauso, porque aplauso pode virar coleira. A gente ficar dependendo disso, dependendo da resposta das pessoas. Alguns irmãos não percebem, mas às vezes estão vendendo a sua saúde e a sua integridade para adquirir algum tipo de sucesso. Eu não me refiro agora só dentro da igreja. Às vezes no próprio mercado de trabalho, você negocia valores para poder crescer dentro daquela empresa. O povo estava atrás de Jesus, mas Jesus não se impressiona com o sucesso e sai para pregar em outros lugares. E aí entra o texto de Mateus, no capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, conta o que aconteceu depois disso. Quero só lembrar os irmãos que a ordem cronológica que eu estou usando para a narrativa é a ordem cronológica de Lucas, visto que Marcos não tem ordem cronológica, nem tampouco Mateus. Quem tem ordem cronológica é Lucas. É por isso que eu estou seguindo dentro da ordem cronológica de Lucas. É esse momento que aparece esse trecho de Mateus que diz assim: Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Gente, já está atingindo agora outros países. No caso ali, como era Império Romano, outras províncias que já não eram mais províncias judias ou judaicas. Se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, que é do outro lado do mar da Galileia, Jerusalém, lá embaixo, na Judeia, região de Jerusalém, e a região do outro lado do Jordão. Nota que Jesus, então, ele sai e começa a pregar em outros lugares. O que é que Pedro fez? Voltou para o trabalho. Voltou a pescar. Aquele era o trabalho dele. Já não tinha mais esse contato com Jesus. Não se esqueça que nós estamos numa época sem telefone. Não havia correio, não correio como a gente conhece hoje. Apenas alguma coisa muito cara. Mas não havia nenhuma forma de comunicação em que sequer Pedro soubesse onde Jesus estava ou o que ele estava fazendo. Mas pessoas vindas de diversos lugares passavam e contavam: olha, eu vi Jesus pregando em tal lugar e aconteceu isso, isso e aquilo. Só vivia das notícias. Certa manhã, Pedro e os seus sócios, seu irmão André, Tiago, João, que eram filhos de Zebedeu, e mais alguns anônimos ali, estavam simplesmente frustrados. A noite inteira pescaram. Os caras estão molhados, cansados da noite toda. E um dos textos paralelos conta que eles estavam consertando as redes, ou desembaraçando as redes. Abrindo as redes assim e encontrando calçado velho, né? Pedaço de pau, partes da rede que rompeu porque enroscou em algum lugar. O mar não estava para peixe. E eles estão ali limpando, faz parte do trabalho, pensando no tempo todo que perderam e que não fizeram nada. Naquele dia não entraria dinheiro. Então, estão ali frustrados e daqui a pouco começa a escutar aquela barulhada, ou a barulheira toda, ali na beira-mar. Um monte de gente chegando e andando, e parecia que tinha alguém ali no meio deles, ao redor. Talvez o Pedro estica ali o pescoço, olha um pouquinho e falou: peraí, parece que tem alguém ali no meio. Ô André, dá uma olhadinha aqui comigo, vê comigo. É o Jesus, ele voltou aqui. Está pregando agora aqui. A multidão estava toda em torno de Jesus ali na praia, na beira-mar. Quando eu falo praia, não tenho muita ideia das nossas praias aqui de São Paulo, tá? Até porque o mar ali não tem ondas, é um lago.
mas na beira do lago, ok? E aquela multidão chegando, e talvez trocaram ali algum olhar, do tipo, oi. E Jesus vai na direção de Pedro. E chega para Pedro e fala, posso usar seu barco? Claro, Senhor, claro que sim. Jesus então entra no barco, utiliza o barco como púlpito, se assenta para ensinar, porque era assim que se fazia dentro do judaísmo. E dali ele começa a ensinar para o povo, aproveitando aquela brisa que vem do mar para servir de amplitude para a sua voz. E dali ele começa a ensinar o povo. Agora, Pedro, Tiago, João, André, continuaram o quê? Limando as redes e ouvindo Jesus. E os ensinos de Jesus eram diferentes de todo mundo. Jesus começa a falar de um pai bondoso, chama Deus de meu Pai Celestial, ou nosso Pai Celestial, ou o Pai Celestial. Fala que esse Pai Celestial faz cair chuva sobre maus e bons. Ou seja, não depende do que você é, mas depende do amor dele, e ele ama todos de tal maneira. Lembrando o livro de Salmos que diz, o Senhor é bom para todos. Ouvindo ali os ensinos de Jesus, achando aquilo o máximo, finalmente Jesus termina. E a multidão maravilhada com o ensino de Jesus, e Jesus chega assim para eles e fala, vamos para o alto mar? Talvez eles pensaram, ele está cansado, quer descansar, não pescamos nada mesmo, vamos? É muito provável que ali tenha ido inicialmente só o barquinho mesmo de Pedro, com André ali. Quando a gente fala barquinho, não era barquinho, tá pequeno, é barco que cabe em torno de 15 pessoas mais ou menos. Barcos grandes, talvez de 13 metros de comprimento, esses eram os barcos daquele tempo, largos. E eles vão lá para o alto mar. E Jesus chega assim e fala, lança as redes. Falou ali para os outros que estavam junto com Pedro, não foi só Pedro e André. Alguns foram ali dizendo, poxa, que privilégio, essa multidão toda querendo falar com Jesus, e a gente com ele aqui no nosso barco. Vamos junto. Ele fala, lança as redes ali. Espera aí já é demais. Um rabino, ex-carpinteiro, dando conselho para pescadores profissionais, que pescavam naquela região e que tinham pescado a noite inteira e que sabia que o mar não estava para peixe. Claro que todo mundo achou estranho, mas o Pedro usa essa palavra que você conhece muito bem. Senhor, pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas como é o Senhor que está falando. Virou como que para os outros, nós vamos lançar. Todo mundo, claro, lançar as redes. E aí começa a puxar. Alguém fala, enroscou. Outro, parece que aqui também. As redes eram grandes e puxavam dos lados. Quando eles percebem, não está enroscado não. É muito peixe. E começam a puxar aquilo, falou, gente, é peixe. E aí não tem espaço no próprio barco deles, porque está vindo ali, a hora que começa a emergir ali. Eles então fazem sinal para os outros barquinhos para vir ajudar. E a quantidade de peixe que eles começaram a puxar para dentro do barco era tanta que quase que o barco vem afundar, de tanto peso. Eles nunca tinham visto algo assim em toda a sua vida. Jesus fez um milagre que todos eles entenderam claramente. Isso é milagre. E aí Pedro olhando, aqueles peixinhos e pulando e aquela coisa toda, ali diante dos olhos dele, aquele marco bem grande. Pedro se lança no chão ali, ele lança e fala, Jesus, se afasta de mim. Eu sou homem pecador. Em outras palavras, o Senhor é santo, o Senhor é o Filho de Deus, eu não mereço estar perto do Senhor. Com aquela imagem daquele milagre ali, que um pescador entendeu muito bem, dos peixinhos ali pulando diante dele. Jesus fala assim para ele, eu vou te fazer pescador de homens. O rostinho, os peixes viraram o rostinho de gente na mente do Pedro. Aquele impacto daquele chamado. Pedro, André, João, Tiago, largaram as redes, largaram tudo. Falaram, nós vamos seguir o Senhor. É isso que nós vamos fazer.
a vida de Pedro nunca mais seria a mesma. A pergunta nele estava muito clara: quem é esse homem? Quem é esse? Mais adiante você vai ver essa pergunta quando Jesus manda parar uma tempestade. Quem é esse? Dá uma palavra de ordem e os demônios obedecem. Fala para a febre e a febre some. Impõe as mãos sobre pessoas e elas são curadas. Toca num leproso, coisa que ninguém nunca faria, ele toca e em vez dele ficar contaminado, é o leproso que fica são. Fala como quem tem autoridade. Mostra a palavra de Deus de uma maneira como nós nunca vimos. Nos aproximou de Deus para que nós não tenhamos medo dele, mas possamos o ver como Pai Celestial. Sem entender nada de pesca, faz um milagre que todos nós pescadores entendemos. Com uma palavra calma o vento e o mar. Quem é esse homem? Tanto que anos mais tarde, momentos mais tarde, meses depois, numa saída, quando todos já eram ali discípulos e seguidores, andando com Jesus, Jesus faz como que um retiro com eles lá em Cesareia de Filipe e fala: o que andam dizendo que eu sou? Uns falam que é Elias, outros falam que é João Batista, que João Batista ressuscitou. Outros estão falando até que é Jeremias. Ele fala: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse encontro que Jesus teve com Pedro é um encontro que eu e você também precisamos ter. Pedro era judeu, Pedro ia na sinagoga, Pedro ouvia a palavra todos os sábados. Pedro também viu Jesus. Pedro teve alguns encontros com Jesus. Pedro comeu com Jesus, Pedro serviu Jesus. Mas teve um dia, o dia que quase que as redes romperam, quem quebrou foi Pedro. Foi o dia em que Pedro falou: eu sou pecador e eu preciso do Senhor. E talvez é isso que alguns aqui precisam tomar. Decisão. Porque algumas pessoas começam a frequentar a igreja e é legal. Você vem todos os domingos, canta, e talvez ainda não tenha tido uma experiência com Deus. Um grande pregador chamado John Wesley, ele já era pregador, já era evangelista, pregava para muita gente. Mas ele conta que um dia é que ele entendeu que ele precisava se arrepender dos seus pecados e se entregou ao Senhor. O que significa que muita gente às vezes frequenta a igreja e vai frequentando. Alguns de vocês nem são batizados. E eu te pergunto, por que você não é batizado? Batismo não é uma opção, batismo é uma ordem. Se você ama Jesus, obedeça, se batize. Não é opção. Eu tenho que estar preparado. Que preparo? O único preparo que precisa é se você crer no Senhor. Batismo não é caminho. Batismo é porta de entrada. As coisas se consertam depois. O batismo vem primeiro. De todos os batismos na Bíblia, todos, com exceção de um, foram feitos no mesmo dia da decisão da pessoa. O único que não foi o de Paulo, porque não tinha ninguém para batizá-lo. É batizado 3 dias depois. Em Atos 22 ainda conta que Ananias chegou e falou: por que te demoras? 3 dias. Ainda levou bronca. Compromisso com Jesus. Experiência com Jesus. Entrega para Jesus. Se é uma entrega genuína, ela é feita uma vez, mas ela vale para a vida inteira. Eu tinha 8 anos de idade. Eu era filho de crente, neto de crente. Aprendi a ler e escrever na Bíblia. Já era organista da igreja, que eu estudei música desde os 5 aos 8, já era organista da igreja. Estava tocando a música do apelo que o pastor estava fazendo. E o pastor lá: se há alguém aqui... E ninguém levantou a mão, nada. Aquele dia, eu entendi que eu precisava de Jesus,
que eu precisava do perdão dos meus pecados e entregar minha vida para Ele. Eu larguei a música do órgão, ficou aquele silêncio, fui à frente e ali eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, para nunca mais me afastar dEle. Estou contando uma história de 50 anos atrás, 51 anos atrás. E até hoje eu me lembro daquela sensação de dizer para Jesus: eu te dou a minha vida. É claro que tive que renovar isso ao longo da minha vida. Por tantas outras vezes, até na letra de cânticos, dizendo que eu entrego minha vida ao Senhor. Mas eu quero te dizer, meu querido, que se você, assim como Pedro, tiver um encontro com Jesus, Jesus quer entrar também na tua casa. Jesus quer entrar dentro do teu barco, aí é seu negócio. Jesus entrou na casa do Pedro, entrou no barco do Pedro, para então entrar no coração do Pedro. E é isso que Jesus quer fazer hoje com você aqui. Amém. Eu convido você a ficar em pé comigo, por gentileza. É um encontro que nós temos com Jesus. Vou já chamar os músicos aqui à frente, por favor. É um encontro que a gente tem com Jesus. E é nesse encontro que nós entregamos nossa vida para Ele, para dizer: Senhor, é de uma vez por todas. Tem momento na vida da gente que a gente tem que chegar para o Senhor e falar: agora vai. Alguns frequentam a igreja porque a mulher está trazendo. Outros frequentam porque o marido está trazendo. Eu me lembro que nós fizemos uma reunião e fomos batizar pessoas da nossa comunidade. Graças a Deus, quanta gente batizada. Mas houve alguns casos assim que eu falei: escuta, mas já está um tempo aqui na igreja. Aí o rapaz me fala: 12 anos. Eu falei: não foi batizado até agora. Aí a resposta dele eu gostei. Ele falou: eu amava estar com a minha esposa aqui. A esposa, ainda casado, tudo mais, ainda é casado, né? Amava vir com a minha esposa aqui. Foi ela que me trouxe. Amava os cânticos daqui. Gostava demais de ouvir todas as pregações. Não queria perder um domingo. Mas eu vim entender que mais do que um lugar gostoso de frequentar, eu precisava fazer um compromisso no meu coração de entregar minha vida para Jesus. Sabe alguém que pega chaves? Ele até usa essa expressão. Sabe aquela expressão que você usa, que é uma expressão que eu gosto de usar? Com alguém que pega a chave do carro, dá para o outro e falou: dirige. Então, a partir desse momento, o outro dirige. Ele falou: eu fiz isso com Jesus. Ó Jesus, dirige minha vida. Querido, hoje é teu dia também. Talvez alguns de vocês aqui precisam tomar essa decisão diante do Senhor, de falar: agora vai. Agora o compromisso não é por causa da minha esposa, por causa do pastor, por causa do cântico, por causa da igreja, porque é legal. Agora é porque eu vou seguir Jesus com todo o meu coração e com toda a minha vida. Amém. Querido Senhor, eu oro por cada irmão e cada irmã que está aqui hoje. E eu peço que Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. E que cada um pode entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, para dizer: Senhor, é de uma vez por todas. Agora minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Meu Pai, faz esta obra nesses corações. Eu te peço certo de que o Senhor está ouvindo esta oração.